Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Apartamento 12. O meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como amar fazer as tarefas de casa, como ser algo leve e prazeroso e não um fardo pesado e uma obrigação chata de todos os dias. Sei que parece difícil, porém existem algumas coisas que nós podemos rever de conceitos na nossa vida para que tornamos as nossas tarefas mais fáceis. Bom, para começar, gente, todos os seres humanos, sejam mulheres, homens, crianças, adultos ou idosos, temos que fazer tarefas domésticas. É lógico, gente, tudo de acordo com a nossa idade, tudo de acordo também com a nossa realidade, mas todos nós temos a obrigação de fazer tarefas domésticas. Muitas pessoas falam que não querem casar porque não gostam de fazer tarefas domésticas, mas a verdade é, sendo casado, solteiro, morando sozinho, morando com os amigos ou morando com os pais, temos que fazer. Se você não faz, provavelmente tem outra pessoa fazendo aquilo que era a sua obrigação, certo? As tarefas domésticas são tudo aquilo que a gente faz dentro de casa para promover um bem-estar, seja de organização, seja de limpeza, seja o preparo dos alimentos. Todas essas coisas promovem saúde e pode até parecer que não faz diferença, parece que é um trabalho árduo e sem fim e que não tem valentia nenhuma, mas gente, deixa de limpar uma casa para você ver, fica sem comer comida caseira, fica com as roupas sujas, você vai ver o tanto que isso é importante. Nós acabamos nos acostumando e nem percebendo quão importante é as tarefas domésticas. Mas a verdade é que se nós deixamos de fazer ela, a nossa vida desanda e até a vida profissional acaba sendo prejudicada. Agora que você já entendeu a importância das tarefas domésticas, eu vou passar alguns conselhos para vocês que eu gostaria muito de ter escutado quando eu casei, enquanto a gente faz um belíssimo pão caseiro recheado de frango. Vamos lá! Essa receita eu prometo colocar todas as quantidades de ingredientes aqui na tela. Também eu vou falando para vocês como é que foi feito esse processo do pão enquanto a gente conversa. Bom, para fazer esse pão nós vamos precisar de 10 gramas de fermento biológico e também nós vamos adicionar uma xícara de leite morno, tá? Não pode ser leite quente nem leite frio, tem que ser leite morno. E aí, então, nós vamos adicionar uma colher de sopa de açúcar para também ajudar a estimular a fermentação. Nós vamos misturar essa maçaroca aí e esperar pelo menos uns 5 minutinhos ela agindo. E não pode pular esse passo porque ele vai ser imprescindível, porque é isso que vai deixar o seu pão bem fofinho e bem fermentado mais tarde. Primeiro conselho de como fazer as coisas sem ser um fardo é Colossenses 3:23, que é: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo Senhor a quem vocês servem. Ou seja, a palavra de Deus está nos falando que tudo que nós fizermos, independente do que fizermos, nós temos que fazer de bom coração e nunca por obrigação. Vou adicionar aí, gente, 2 colheres de manteiga, tá bom? Nessa minha mistura. E, gente, a Bíblia nos promete que quando nós fizermos as coisas de coração sem esperar reconhecimento de homens, o Senhor nos recompensará. Olha só, Deus está nos prometendo uma recompensa por aquilo que a gente fizer. Eu sei que é muito difícil fazer as coisas porque tem muitas pessoas que não reconhecem, e eu vou adicionar ali também um ovo, tá bom? Junto da mistura, e nós vamos bater com fouet para ficar bem homogêneo, tá bom? E lembrando também, gente, que a verdadeira bondade, a verdadeira virtude é aquela que é feita sem reconhecimento e também quando ninguém tá vendo. Fazer algo porque alguém tá olhando ou porque alguém vai te recompensar ou por medo de alguém não é verdadeiramente bom, tá bom? Então, uma virtude só é uma virtude quando nós fazemos de coração por amor a Deus e por amor ao nosso próximo. Pessoal, o total de farinha são 2,5 xícaras, mas eu aconselho você a colocando 1 xícara por vez, tá bom? Para você misturar bem devagar e que a sua massa fique sem gruminhos de farinha e fique bem lisinha, homogênea. Segundo conselho, gente, faça tudo com propósito. Parece muito com o conselho anterior, mas o que eu queria trazer de ponto para essa discussão é o seguinte: quem tem propósito sabe fazer as coisas. Você não vai simplesmente se tornar uma dona de casa, vai servir uma família à toa, ou só porque é bonito, só porque você viu lá no Instagram que era legal. Não,
Você tem que ter esse propósito, tem que ter esse desejo. E esse desejo tem que surgir de você. Não é da sua mãe, não é do seu pai, não é do seu marido, não é da sua sogra. Esse desejo tem que partir de você, porque a gente é responsável pelas escolhas da nossa vida e somente a gente é responsável pelas consequências também. O versículo que eu dou de conselho para vocês é Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Muitas pessoas acham que as mulheres cristãs foram chamadas apenas para serem donas de casa. E isso não é verdade, tá, gente? Deus tem um propósito na vida de cada um. E por mais que, sim, ser dona de casa é um propósito de vida, é um propósito de Deus, ter uma família é um propósito de Deus, cada pessoa tem um propósito diferente. E o Senhor vai te mostrar, sim, qual é o seu propósito. Hoje, né, com as redes sociais, eu vejo muitos cristãos falando que é o propósito de todo mundo casar e ter filhos. Mas isso não é bíblico, tá, gente? A Bíblia fala que uns vão casar, outros não. Logicamente, todos vão ter que viver na santidade, né? Viver de acordo com os padrões de Deus, mas nem todos o Senhor chamou para ter filho, nem todos o Senhor chamou para ser família, né? Cada pessoa, Deus tem um propósito. E a gente vê isso na pessoa de Jesus. Jesus, ele não teve família, ele não foi pai de família. Mas ele se sacrificou na cruz para que nós pudéssemos ser filhos. Ou seja, o sacrifício que ele fez lá na cruz pela gente foi muito melhor do que ele ter uma família, sabe? Porque ele nos acrescentou na família de Deus, que era somente os descendentes de Abraão. Então, você precisa ver se realmente o propósito de Deus para sua vida é realmente ser dona de casa, porque às vezes, gente, Deus tem propósitos diferentes que são tão bonitos. Só corrigindo uma coisa que eu falei, sim, gente, Jesus teve família, Jesus teve uma mãe, teve um pai de criação, e a Bíblia fala também que Jesus teve irmãos, né? Então, assim, Jesus teve uma família, mas porém, ele não teve nenhum descendente físico, né? Porque o seu propósito de vida era gerar descendentes espirituais para o pai. Sovar bastante essa massa, para essa massa ficar bem fofinha. Depois de sovar bastante por uns 10 minutinhos, nós vamos deixar essa massa descansar num bowl por 10 minutos, tá bom? Ela vai dar uma crescidinha e nós podemos cobrir aí com um pano de prato para ajudar, né, a fermentação. E aproveitando que nós vamos deixar a nossa massa descansar, eu vou dar o terceiro conselho. Mulher, descanse. Descanso, ele é sagrado e eu vou te explicar o porquê. A gente vive num mundo do século 21 que a gente o tempo todo tem que estar produzindo alguma coisa. Caso ao contrário, você é um fracassado. Mas essa ideia não é bíblica e eu vou te explicar o porquê. O Senhor Deus, ele separou no Velho Testamento o 7º dia como um dia de descanso. E ao contrário de que muitas pessoas pensam que descanso é ficar o dia inteiro sem fazer nada, não, descanso é fazer aquilo que você gosta, dar atenção para sua família e também passar um tempo com Deus. No Novo Testamento, esse dia de descanso não é mais o 7º dia, ele foi substituído, ele não foi anulado, tá, gente? Ele foi substituído pela pessoa de Cristo. Porque Cristo falou o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Se você está procurando descanso, procure em Jesus. E eu vou te contar uma história sobre Marta e Maria. Provavelmente você já conhece, mas eu vou contar de novo para você. Havia 2 irmãs que iam receber Jesus na sua casa. E você sabe, né, gente? Receber visita em casa já é aquele sufoco. Imagina se essa visita é especial, Jesus Cristo. Marta e Maria tinham concepções diferentes de como receber uma visita super especial. A Marta ficou o dia inteiro atolada de tarefas domésticas, seja na cozinha, seja na limpeza. Ela ficou o dia inteiro correndo para lá e para cá. Vocês sabem, né, gente? Correria de receber visita. Já a Maria, não, ela falou assim, ó, já que Jesus está vindo aqui, eu vou dar total atenção para ele. E aí o resultado disso foi o quê? A Marta estava lá correndo com as coisas, a Maria estava descansando aos pés de Jesus. E não, ela não estava sem fazer nada não, gente. Ela estava ali aprendendo a palavra de Deus, estava ali aprendendo os conselhos, as coisas que Jesus falava. Porém, a Marta se incomodou, por quê? Porque ela estava fazendo tudo sozinha. E aí ela pergunta para Jesus, Jesus, fala para Maria vir me ajudar. E eu tenho certeza que se fosse nós, a gente ia falar assim, é mesmo, Maria, para de ser folgada, vai lá ajudar a tua irmã. Mas Jesus, ele responde, Marta, Marta, você tá muito ansiosa com coisa que não tem porquê. Olha só, a Maria, ela escolheu a boa parte, ninguém vai tirar isso dela.
Olha, é muito louvável servir as pessoas. Jesus falou para que nós servíssemos uns aos outros. E sim, é uma forma de demonstrar amor. Atos de serviço é uma linguagem de amor. Só que ela deixa de ser algo bom, né? Quando nós deixamos de dar atenção para as pessoas só para ficar fazendo as coisas de casa. Tem dia, mulher, que você vai ter que deixar as coisas de casa e vai passear, vai passar um tempo com o teu marido, vai passar um tempo com a tua família, com os teus filhos. Ah, mas tem banheiro para lavar, amanhã você lava. Ah, não, mas amanhã eu vou precisar sair. Depois de amanhã, então, minha filha, pessoas não são eternas. Serviço de casa é eterno, mas pessoas não são. Então dê valor no seu agora, viva o agora. Tire o seu momento para passar com Jesus, tire um momento para passar com seus amigos, com a sua família e sem peso na consciência de que tem muita coisa para fazer. Um equilíbrio, gente, é tudo. Se nós nos tornamos uma pessoa que não faz nada, nós nos tornamos o quê? Preguiçosos. Mas se nós nos tornamos uma pessoa que todo o tempo tem que estar produzindo, nós nos tornamos pessoas mesquinhas e soberbas. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que também nós descansamos e também demos atenção para outras coisas que são importantes na nossa vida. Guarde isso muito bem guardado no seu coração. Aí, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô fazendo, mas basicamente eu fiz uns cortes aí na massa e fui trançando, sabe? É igual fazer trança, igual fazendo cabelo, assim, sabe? E aí, gente, esse recheio de frango é do vídeo passado. Vocês lembram que eu cozinhei frango para fazer a torta? O que eu faço? Eu cozinho bastante frango e congelo. Isso é uma beleza, que aí quando eu quero fazer recheio de alguma coisa, eu já tenho ali o recheio pronto e já anima, né, de fazer as coisas, né? É uma dica aí que não tem nada a ver com o vídeo, mas vou dar uma dica pra vocês. Congele as coisas, porque olha, o Senhor Jesus deu a capacidade do homem inventar a geladeira. A melhor coisa que existe nessa vida é o congelador, porque olha, é uma benção na nossa vida. E aí eu fui trançando o pão, e depois de trançar o pão, gente, uma coisa muito importante é deixar esse pão o quê? Descansar. Nós vamos deixar ele descansar por mais meia horinha para ele crescer. E olha só que interessante a lição do pão. Ele passou por 3 processos: a preparação, a sova e o descanso. Primeiro a gente se prepara, entende os propósitos, depois a gente sova, ou seja, a gente trabalha, a gente precisa trabalhar essa massa, mas a massa também precisa descansar, porque se a gente ficar só trabalhando a massa o tempo todo, ela não vai fermentar. Ela pode ser até que fermente, mas ela não fica boa, ela precisa ter um momento de descanso. Então bote isso na sua cabeça, minha irmã, você não é uma máquina e você foi criada para o quê? Para ser auxiliadora e não mulher sobrecarregada, amém? Por último, eu tô passando um ovinho com a espátula, gente, eu preciso urgente comprar um pincel de culinária, mas enfim, tô passando um ovinho para dar uma douradinha, para dar um diferencial no pão. E aí fica o meu quarto conselho para você: todo detalhe importa. Faça uma mesa posta, faça uma cama posta. Essas coisas, gente, são a cereja do bolo ou a gema em cima do pão. É uma coisa que não é essencial, mas que dá um toque diferente. Quando você traz beleza, harmonia para o seu lar, né, para suas refeições, as pessoas que estão à sua volta e você são presenteadas, tá bom? E isso faz total diferença. São os detalhes que definem, né, que vão trazer alegria. E o último processo do pão, eu diria um dos mais importantes. Não adianta a gente preparar a massa, deixar ela descansar, sovar ela, se a gente não passar ela por onde? Pelo fogo, ou melhor, pelo forno, né? Eu sei que muita gente não quer inventar os fogos da vida. O que seriam os fogos da vida? As dificuldades. Mas a palavra de Deus nos ensina que os fogos, né, as dificuldades da vida, elas nos ensinam, elas nos purificam. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valioso que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for. Vou resumir, gente, com o pão, tá? O pão não fica bom se a gente não assar ele, tá bom? Vai comer pão cru? Não vai, tem que passar pelo fogo. O ouro tem que passar pelo fogo. O diamante tem que ser lapidado. Ou seja, a sua vida não vai ser momentos de Instagram ou mar de rosa. Vai ter momentos de dificuldade. Vai ter tempestade. Mas se a sua casa estiver construída sobre a rocha, sobre o propósito, ela não vai cair. Pode vir a tempestade que for, que não vai derrubar ela. Tá bom, gente? Esses foram os meus conselhos. Eu quero trazer a parte 2 falando de outros assuntos relacionados a esse. Comenta aqui embaixo se você gostou desse tipo de vídeo. Deixe seu like
E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E a propósito, gente, esse pão ficou uma delícia. Só falta um requeijão para trazer um pouco mais de cremosidade. Mas ficou uma delícia. Ele quentinho, então, muito bom. Façam na casa de vocês e comentem aqui embaixo o que você achou da receita do pão. Um beijo e até o próximo vídeo.